que você faria se o seu time do coração fosse para na última divisão do seu país? E qual é a chance de você, como torcedor, como sócio-torcedor e como de fato um dos donos do clube, aceitar levá-lo para a última divisão, desde que seja para se livrar de um mal maior e recuperar a essência dele? Nós estamos em Portugal, na cidade de Lisboa. A gente está aqui no estádio Restelo, que é o estádio do clube de futebol, os Belenenses. O Belenenses é uma das histórias mais legais que tem aqui em Portugal. É um clube tradicionalíssimo, uma história riquíssima, mas que nos últimos anos foi parar na última divisão do futebol português. O Belenenses foi fundado em 23 de setembro de 1919, então uma história aí mais do que centenária. Inclusive foi um dos clubes fundadores da primeira divisão de Portugal lá no início do século XX, rivalizando de fato com o Porto, Benfica, com o Sporting, disputando títulos com esses times que continuam gigantes até hoje. Foram 3 títulos portugueses conquistados pelo Belenenses entre 1927 e 1933, 3 títulos da Taça de Lisboa entre 26 e 32. A primeira vez que o Belenenses foi rebaixado foi na temporada 1981-82, caiu, mas jogou a segunda divisão no ano seguinte e já retornou à elite do futebol português. E ainda nos anos 80, um brasileiro passou aqui com muito destaque. O Marinho Pérez é o grande brasileiro da história do Belenenses? Sim senhora. O Marinho Pérez, que foi zagueiro do Santos, do Internacional, da Seleção Brasileira, foi capitão da Seleção Brasileira na Copa de 74, jogou também no Barcelona, ele chegou aqui no Belenenses e foi treinador, inclusive campeão da Taça de Portugal na temporada 1989. Ganhamos a Taça de Portugal, 88 e 89. Ele como treinador? Sim, claro. Depois ele voltou para cá, uns anos depois, está sempre o melhor a nós. E viu-se. A história do Belenenses é incrível e tem mais um brasileiro bastante identificado aqui com esse clube. Tem um técnico português muito querido no Brasil que também trabalhou aqui. Sem contar que tem um outro treinador que está entre os maiores da história do futebol que também passou por aqui em um momento da sua carreira. Então, para conhecer mais da história do Belenenses, para entender mais dessa história e para fortalecer esse projeto aqui, se inscreve nesse canal. Em 91, o Belenenses foi rebaixado pela segunda vez na sua história, já era um momento de um pouquinho mais de dificuldade. No ano seguinte, voltou à primeira divisão e mais uma vez foi comandado por um brasileiro, o Abel Braga, o Abelão, que foi treinador do Internacional, campeão mundial com o Internacional, campeão brasileiro com o Fluminense, campeão de tantos outros times no Brasil. O tempo foi passando e em 98 veio mais um rebaixamento, o terceiro, já era um momento de um futebol mais moderno, com problemas financeiros no clube, e o clube acabou caindo mais uma vez. Em 2012, a Sociedade Anônima foi comprada por uma empresa chamada Codacity e começa nesse período, então, um dos momentos mais difíceis para a torcida e para o clube de maneira geral em sua história. Em 2000, a Liga Portugal decidiu para um clube competir na primeira ou na segunda divisão, tinha que formar ou uma SAD ou uma SEDUC. Portanto, uma SAD é uma sociedade desportiva anónima, uma sociedade anónima desportiva, e o Belenenses formou, que na altura estava na primeira divisão. Passados uns anos, o clube estava em grandes dificuldades financeiras, e no fundo vendeu 51% tanto da SAD, portanto 51% do futebol profissional, a uma empresa externa. Essa empresa chamava-se e chama-se Codacity, e o líder, o presidente, é o Rui Pedro Soares. Como essa empresa só detinha o futebol em si, o estádio, por exemplo, continuava a pertencer ao clube. Portanto, foi feito um protocolo entre o clube e a SAD, para a SAD utilizar o estádio, não é? Para a equipa não sair daqui, para os adeptos continuarem a ter uma equipa na primeira divisão. A SAD, principalmente, não cumpriu várias partes desse acordo. Muitas vezes não pagava o aluguer, não pagava a conta da luz, a conta da água. A SAD tinha o futebol profissional, mas os escalões base, como diz no Brasil, a formação, pertencia ao clube. Portanto, às vezes, a SAD, no fundo, ia buscar os jogadores ao clube, à formação, e não pagava os direitos de formação aos jogadores. Isto até são processos, alguns deles que ainda não estão a decorrer atualmente. Ambas as partes começaram-se a separar cada vez mais, mesmo há uma autêntica guerra, uma contra a outra, até que no final da época, portanto aqui as épocas começam em setembro, acabam em junho, portanto, no final da época que terminou em junho de 2018, o clube meio que fez um ultimato à SAD, impôs pagamentos que tinham que pagar para utilizar o estádio, várias condições,
que também, na opinião do presidente da SAD, eram condições um pouco exageradas. Então a SAD disse que não ia cumprir com essas condições e que no fundo ia mudar a localização da equipa principal para outro estádio. Esse estádio foi o estádio do Jamor, ou o Estádio Nacional, como é conhecido, no Concelho de Oeiras. Depois foi votado em Assembleia Geral, com os sócios, o clube, no fundo, desapegar-se da SAD, passar a não ter nada a ver com a SAD, porque no fundo a SAD foi para outra localização, para outro estádio, e o clube meio que ficou aqui sem clube na primeira divisão, no fundo, ficou sem equipa na primeira liga. Fomos nós sócios que escolhemos começar na última divisão para podermos aplicar da SAD, que são uma camada de trafulhas e corruptos. E nós queremos mostrar a honra do Belenenses e por isso decidimos começar na última distrital, para irmos até à primeira, sem qualquer tipo de trafolhice. Nós estamos aqui a mostrar o nosso valor. A SAD não respeitava os adeptos, não respeitava o clube nem a história. Portanto, quando a SAD foi vendida ao Rui Pedro Soares, à Code City, foi estabelecido um protocolo que o clube podia recomprar essa parte da SAD, esses 51% do futebol profissional. No entanto, pelo meio, a SAD quebrou esse protocolo, dizendo que o clube não tinha condições para comprar, e no fundo essa situação foi a tribunal, e o tribunal inclusive decidiu a favor da SAD. Portanto, impediu o Belenenses de recomprar esses 51% que tinha vendido. Foi um grande momento importante, porque quando o clube vende os 51% é com uma ressalva muito grande que havia a possibilidade de recomprar, no fundo, o futebol profissional voltar para o clube. Quando essa ressalva desapareceu, as coisas começaram mais a azedar. A SAD vai para outro estádio, os sócios votam que não querem ter nada a ver com a SAD e, portanto, logicamente a SAD não pode continuar a usar o símbolo e o nome Belenenses. Portanto, e agora indo por essa parte, foi colocado um processo em tribunal, a dizer que era ilegal, no fundo, a SAD fazer isso, e já houve duas decisões, uma a favor do clube, realmente a SAD não pode usar o nome e o símbolo, a SAD fez um recurso e o recurso decidiu novamente a favor do clube. Portanto, são duas decisões de tribunal, até de tribunais diferentes, que dão razão ao clube. Com isso, a SAD tem um novo símbolo, mas, no entanto, toda a gente, entidades oficiais, continuam a chamar aquilo de Belenenses. Dizem Belenenses SAD, pronto, é um pouco diferente, mas continua a ser Belenenses. E praticamente ninguém se sente apegado já à equipa da SAD. Eles têm muito poucos adeptos, se conseguir aceder aos números de adeptos pode ver, mas têm muito poucos adeptos, praticamente poucos. Eles até para terem adeptos oferecem bilhetes às dezenas, mesmo instituições e tudo mais. Então, no fundo é isso. Esse é um processo que ainda está a decorrer, porque a SAD, por exemplo, nas redes sociais, continua a estar lá Belenenses. A Liga Portugal, a entidade que rege o futebol profissional, continua a chamar de Belenenses. Os órgãos de comunicação social continuam a chamar Belenenses. A equipa está na primeira divisão, mas o tribunal já decidiu que não é Belenenses. Outras curiosidades sobre o Belenenses é que, além dos brasileiros, o Marinho Pérez e o Abel Braga, outros nomes bem importantes passaram por aqui. O Jorge Jesus, multicampeão com o Flamengo, ídolo do Flamengo, jogou aqui entre 76 e 77 e treinou o Belenenses entre 2006 e 2008. O José Mourinho, também outro histórico treinador de Real Madrid, Chelsea, Manchester United, hoje na Roma, também trabalhou aqui no Belenenses. O Mourinho teve uma carreira bem discreta como jogador, mas passou aqui pelo Belenenses entre 81 e 83. E aí uma informação um pouco mais difícil de encontrar, mas que é bem legal para nós brasileiros, é que o Ronaldo Fenômeno, marcou o seu primeiro gol como profissional jogando pelo Cruzeiro aqui no Estádio Restelo, numa vitória do Cruzeiro por 2-0 sobre o Belenenses. Em junho de 2018, o presidente do Belenenses, o Patrick Moraes de Carvalho, anunciou a intenção de criar uma nova equipa, uma equipa de futebol, para no fundo representar o Belenenses, para representar este histórico clube, porque via mesmo a despedida da SAD aqui como o fim de uma relação que não podia voltar atrás. E portanto o presidente tomou a decisão de criar uma equipa, e pronto, quando alguém cria uma equipa tem que no fundo começar no escalão mais baixo possível. Foi isso que aconteceu ao Belenenses, foi para o sétimo escalão, para a terceira divisão distrital. Para quem gosta de futebol, pensar na história do Belenenses é muito maluco, porque é um clube com uma história muito grande, uma tradição enorme, com ídolos muito significativos, um estádio desse tamanho, uma torcida bastante tradicional e que da noite pro dia, entre aspas, foi parar na última divisão do seu país. E aí eu sempre fico parando para pensar o que você, torcedor, o que eu, torcedor, o que um torcedor comum faz nessa situação. Você vê o seu time caindo e não necessariamente pelo resultado em campo. Então
Isso é bem maluco e certamente muito dolorido para a torcida. Acho que a melhor solução teria sido tentar chegar a um acordo com a SAD para, apesar de eu na altura não gostar da liderança da Cold City e do Rui Pedro Soares do futebol profissional, e sobretudo por não cumprir o protocolo que tinha assinado com o clube, eu queria que o Belenenses continuasse a ter uma equipa na primeira divisão, obviamente, porque até a SAD até conseguiu uma coisa boa que foi levou a equipa à Liga Europa. Era isso que eu queria, mas não foi. No final das contas, o Belenenses foi de fato recomeçar a sua história lá da última divisão de Portugal, mas ficou com a estrutura física do estádio do Restelo, ficou, claro, com o mais importante, que é a sua história e a sua torcida. Fala mais alto. Onde esse símbolo estiver, nós vamos lá estar. Poucas coisas no futebol são tão bonitas quanto